E olha só esse enroladinho de calabresa com requeijão que eu vou preparar para vocês hoje. Essa massa fica bem macia, muito fofinha e é uma ótima opção para você preparar para o seu lanche. E para você não perder nenhuma dica e aprender direitinho como é que prepara essa receita, fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e vamos começar colocando a mão na massa. E para essa receita eu estou usando uma xícara e 1/4 de leite. Esse meu leite está morno, são 300 ml. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar, não precisa ser uma colher muito cheia, e um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, aquele fermento para pão. Agora eu vou misturar aqui um pouco só para o fermento começar a dissolver no leite. Lembrando a vocês também que todos os meus ingredientes com pesos e medidas estão aqui na descrição do vídeo, é só clicar em ver mais. Já misturei um pouco o fermento com o leite. Agora eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de óleo. Você pode usar qualquer óleo vegetal de sua preferência. Vou acrescentar 2 xícaras e meia de farinha de trigo. E meia colher de chá de sal. Eu vou começar aqui misturando um pouco com a espátula e a gente já vai ter que amassar com a mão. É uma massa muito fácil de fazer, mas depois eu vou mostrar para vocês um segredinho que vai deixar essa massa bem macia e bem fofinha. E aqui eu já vou começar a amassar com a mão. Agora é só ir amassando até a massa ficar bem uniforme e não sobrar mais nada de farinha na tigela. A minha massa aqui está colando um pouco na mão, vou acrescentar mais uma colher de sopa de farinha de trigo. Se a sua massa estiver colando, vá colocando farinha, mas coloque sempre aos poucos, não coloque muita farinha de uma vez. Agora é só ir amassando até que ela não cole mais na tigela. A massa já incorporou toda a farinha, agora eu vou passar lá para a mesa para começar a sovar. Então eu vou colocar só um pouquinho de farinha aqui na minha bancada. Vou trazer minha massa para cá. E eu vou começar a sovar ela. Você tem que sovar ela por mais ou menos uns 10 minutos até que ela fique bem elástica. E como vocês viram, eu acrescentei só mais uma colher de sopa de farinha de trigo, já foi o suficiente para a massa parar de colar na mão. E eu já estou sovando a minha massa há 10 minutos, ela já está bem lisa e bem elástica, deixa eu mostrar aqui para vocês. E esse aqui é o ponto da massa, ela fica uma massa mais lisa, como vocês podem ver ela está uma massa bem mais elástica, ela não está rasgando. Agora eu vou fazer novamente uma bolinha aqui com essa massa. E já vou colocá-la de volta na tigela. Eu vou deixar essa massa coberta descansando por mais ou menos 1 hora ou até que ela dobre de volume. Isso vai depender muito da região que você está. Numa cidade mais quente, ela vai crescer bem mais rápido. Então daqui a pouco eu volto para a gente continuar essa receita. E eu já estou de volta com a massa crescida, ela ficou descansando por 1 hora. E vejam só como ela cresceu bem. Agora eu vou tirar o ar dessa massa, vou passar lá para a mesa e vou abrir ela com um rolo de macarrão. Vou colocar um pouco de farinha aqui na minha bancada. Passei minha massa aqui para a mesa, vou abrir ela um pouco aqui com a mão. Eu já abro ela com um rolo de macarrão. A gente vai deixar ela no formato retangular. Como eu falei para vocês, esse processo aqui que eu vou fazer agora é o que vai garantir que essa massa vai ficar bem macia e bem fofinha. Eu abri a massa aqui no formato mais ou menos retangular. Ela fica mais ou menos nessa espessura de 1/2 centímetro. E agora eu vou acertar com a mão mesmo, deixá-la um pouco mais retangular. E agora vem o truque para deixar essa massa bem fofinha. Eu tenho aqui 2 colheres de sopa de manteiga derretida e vou pincelar essa manteiga sobre a massa. Isso aqui garante que sua massa fique bem macia, bem fofinha. Vocês vão ver o resultado final que vai ficar maravilhoso. Já espalhei a manteiga por toda a massa. O próximo passo é o seguinte, você vai pegar e vai dobrá-la até a metade. Você deixa ela assim e dobra essa metade para cá. Puxe bem aqui as pontas para ficar bem uniforme, para cobrir toda a massa. E agora você dobra a massa em 3 partes. Você vai dobrar para cá e vai dobrar para cá. Eu vou cobrir a massa e vou deixar ela descansando aqui do lado só pelo tempo da gente preparar o recheio de calabresa. E para o recheio de calabresa eu vou começar refogando uma cebola. Eu vou colocar um fio de azeite na minha panela. E vou acrescentar uma cebola média picada. E vou refogar essa cebola até que ela comece a ficar bem transparente. A cebola já está bem refogada, vou acrescentar aqui 1 goma de calabresa ralada, são 160 gramas. Agora é só mexer bem para essa calabresa refogar, você não precisa temperar, porque a calabresa já é temperada.
E eu já refoguei a calabresa por uns 2 minutos, ela já está no ponto correto. E agora eu vou deixar a calabresa aqui do lado e eu vou abrir a massa para a gente fazer esses enroladinhos de calabresa. E vamos continuar o nosso processo. A massa que eu passei manteiga está aqui e agora eu vou abrir ela em um formato retangular. Agora precisa abrir ela num retângulo bem grande que a gente vai formar uma espécie de um rocambole. Já abri bem a massa, deixei ela num formato retangular de 45 por 35. Ela está uma massa mais fina, como vocês podem ver, não está uma massa muito grossa. Agora por cima dessa massa eu vou passar o requeijão cremoso. Eu tenho aqui 150 gramas de requeijão cremoso, aquele requeijão de bisnaga. Você vai colocando ele e vai espalhando por toda a massa. Já espalhei o requeijão por toda a massa, chegou a hora de colocar a calabresa. Agora é só espalhar a calabresa por cima do requeijão. Já espalhei toda a calabresa. A próxima etapa é você enrolar como se fosse um rocambole. Você pega aqui, dobra bem fininho e vai enrolando como se fosse um rocambole. E eu vou dividir essa massa em 8 partes. Eu medi aqui o meu rolo, ele ficou com 48 centímetros, eu dividi em 8 partes de 6 centímetros. Eu já fiz as marcações aqui e agora eu vou dividir todas as partes. Agora cada um desses rolinhos aqui eu vou colocar numa forma. Você toma cuidado de deixar essa parte da emenda para baixo. Já coloquei os 8 rolinhos de calabresa aqui na minha forma está untada só com óleo. Agora eu vou pincelar todos eles com uma gema. Tenho aqui uma gema. E vou pincelar todos eles. Eu já passei gema por todos os rolinhos. E para finalizar eu vou colocar um pouco de gergelim, mas é totalmente opcional. Vou colocar um pouco de gergelim branco e um pouco de gergelim preto. E essa finalização é totalmente opcional, pessoal. Vocês podem colocar gergelim, vocês podem colocar orégano, queijo ralado ou só deixar pincelado com a gema mesmo. E a massa precisa descansar por mais 15 minutos, só para ela crescer mais um pouquinho. Então daqui a pouco eu volto para a gente levar eles para o forno. E a massa dos meus enroladinhos de calabresa já cresceu por mais alguns minutos. Olha só como eles estão bonitos. Eu vou levar eles para o forno. Meu forno já está pré-aquecido a 220 graus e eles precisam assar por volta de uns 25 minutos ou até que eles sejam bem dourados. Então daqui a pouco eu volto com eles assados e mostro para vocês. E eu já estou de volta com meus enroladinhos de calabresa e requeijão assados. Aqui no meu forno eles ficaram por 25 minutos. E uma dica, assim que você tira do forno, você deixa eles cobertos com um pano de prato limpo por pelo menos uns 5 minutos. Assim ele não perde a umidade dele, ele vai ficar com a massa bem macia, como eu vou mostrar para vocês agora. Olha só como esse salgado fica lindo. E olha só isso aqui, pessoal. Uma massa super macia, bem fofinha. E olha só, desmanchando. Ela fica maravilhosa mesmo. Eu espero demais que vocês tenham gostado da receita que eu preparei para vocês hoje. Eu escolhi ela com muito carinho para vocês. Faz aí nessa casa, deixa um comentário aqui no meu vídeo falando o que você achou. Mas se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita. Deixe aquele joinha nesse meu vídeo. A todos que me acompanharam até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais.